Olá, queridos da Programaria. Boa noite, tudo bom? Bem-vindos a mais um novo episódio, da nossa série de episódios, onde vamos explorar hoje o impacto da inteligência artificial no desenvolvimento de negócios. Verdade, né, Ricardo? Estamos bem animados aqui com vocês essa noite e de uma maneira especial também, né? Porque a gente está transmitindo via LinkedIn aí para quem está nos ouvindo. A gente vai falar sobre esse tema que é extremamente atual, relevante para o ecossistema que todo mundo tá, né? Que é o mundo dos negócios. Eu Perfeito, perfeito. E aí, nessa dinâmica, pessoal, boa noite a todos, né, e a todas. Eu queria, antes de mais nada, também agradecer ao nosso convidado, o Elcio Silva. Ele é um executivo de tecnologia que tem usado a tecnologia a seu favor, né, Elcio? E eu vou trabalhar numa dinâmica diferente. Eu vou pedir para que ele se apresente a vocês, para que ele conte um pouco da jornada dele e a experiência que ele está tendo com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Elcio, esse palco virtual é todo seu. Fica à vontade de se apresentar aqui para nossos ouvintes e potenciais telespectadores. Bom, eu sou um profissional da área de tecnologia da informação, tenho 42 anos de experiência na área, vinha desenvolvendo, tenho uma fábrica de software, desenvolvo uma série de sistemas de informação, sempre voltar para inovar, quer seja IoT, quer seja Analytics, tudo que tinha aí nos últimos 2 anos, nós estávamos, de certa forma, embarcados nos hypes que estavam acontecendo, né? E aí, quando chegou o dia 30/11 de 2022, né? Nem me lembra disso, nem me lembra. Uhum. Fico emocionado com essa Essa data aí. Uhum. brincadeira, eu Ficou voltei, grande. com 62 anos, eu voltei a ter 18, porque a brincadeira ficou Boa. muito divertida. Então, hoje nós desenvolvemos sistemas de informação, há mais de um ano nós já temos um primeiro sistema de informação implementado, sistema de descrição de cargos, que faz a descrição de cargos com o GPT, cada vez mais fazendo melhorias. Agora já estamos com o OO instalado, né, com a nova versão do OO instalado, as bases de dados, já criamos robôs, criamos botzinhos de todas as formas. No nosso negócio está sendo transformado, né? E assim, Perfeito. é uma satisfação muito grande poder falar sobre isso. Perfeito. Perfeito. Obrigada por essa introdução. Então, Elcio, a gente já sabe então que você é um profissional já de longa data e sendo também transformado pela inteligência artificial. Vamos lá, então a gente vai passar aqui para perguntas, para conhecer um pouco desse ecossistema, né, Ricardo, do teu ambiente de negócio. E se vocês ouvirem um barulhinho, é a minha filha, então estamos num ambiente em que tem criança, jovem, Familiar, adolescente. aham. Exatamente, então vocês me desculpem. Mas vamos lá, a primeira Vontade. pergunta que eu queria trazer a você, Elcio, nessa dinâmica toda, né, nesse hype todo de inteligência artificial. Daqui a pouco a gente está vendo também sobre a questão da computação quântica já pulsando, né, pujante nessas temáticas todas. Observando aí toda a transformação que a IA está fazendo, né? Como é que a consultoria, né? Como que processos de consultoria, de fato, operam dentro dessa transformação? Você falou uma coisa interessante, o nosso próprio negócio também está se transformando. Como é que é toda essa jornada e toda essa dinâmica, né, no mundo da inteligência artificial? Empolgante demais, né? Só para vocês terem ideia, uma fábrica de software, né? Estamos aqui outro dia, geramos uma instanciazinha do ChatGPT, passamos todas as informações que nós tínhamos aqui sobre o que é ser um PO, que é fazendo um papel de um PO, né? O que é escrever uma história de usuário, o que são critérios de aceitação, como se escrevem, como isso, como aquilo. Desenhamos uma tela no Figma de uma aplicação que era de relativa complexidade, não de alta complexidade, arrastamos e soltamos e falamos assim, agora atue como um PO de especificação. 80% do resultado veio correto. Fantástico, né?
Então, assim, 80% é muito material, né? é muito material, porque, lógico, né, algumas coisas você tem que treinar, né, então, coisas básicas, como quando você encontrar, numa tela crítica de um CNPJ, a crítica do CNPJ é feita da forma A, da forma B, da forma A, da forma B. Quanto mais informações você dá, quanto mais você monta cenários possíveis e extrapola essas informações, melhor o resultado bem, né? Então, poxa vida, você vê ali critérios de aceitação de uma tela, ele partiu de uma tela desenhada e especificou o que era para ser construído. Então, isso, em termos de produtividade, aumenta muito a nossa produtividade com fábrica. Então, eu não estou falando tão simplesmente de construir sistemas de informação para terceiros, que é isso que eu faço. Eu estou falando da aplicação, da habilidade IA no meu business, para poder transformar o meu próprio business. Cara, é fantástico isso, Elcio. E a gente vê que a inteligência artificial tá para impulsionar, né, é isso aí que a gente já enxerga, já vê ganho, né, que são os dados, né, que a gente tem diariamente aí disponíveis e que ela consegue com maestria, né, transformar em cima de um prompt, de um conceito seu, de uma pergunta, de uma ideação, e ela te dá 80% de certeza, ou seja, de assertividade em cima de uma coisa que você nem espera e às vezes se surpreende, são os famosos insights, né, que é isso que a gente tem muito das IA, às vezes coisa que a gente não consegue perceber lendo um livro inteiro ou participando de um webcast, um webinar, e a IA consegue ter os insights que a gente precisa. Mas aí eu pergunto, Elcio, em que momento você percebeu que a IA poderia estar inserida nesses negócios, no sistema da ProLead, né, questões todas de consultoria de RH? O ProLead é um produto da minha empresa, né, que é a Profortec, né? Na verdade, uma pessoa que trabalhou conosco, ele me chamou a atenção lá pelo dia 5/12 ou alguma coisa assim, né? E mandou num domingo, cara, você está vendo isso aqui, né? Domingão, você trabalha bem, mano, não para, né? E eu Boa. peguei aquilo e falei assim, poxa, o que meu amigo André está querendo me cutucar com esse negócio aqui? Daí eu entrei, eu vi o chat GPT, e assim, foi um final de muito tenso, porque nós estamos com um problema de saúde numa das pessoas da família, e eu fiquei meio afastado por alguns dias, principalmente no final do ano, e assim, cara, eu faço sistemas para consultoria já há alguns anos, né? Eu tenho pelo menos desde 2008 de experiência, porque eu estava do outro lado do balcão muitos anos, fui CIO, CTO de grandes empresas, grandes grupos nacionais, e aí eu comprei muitos serviços de consultorias, muitas consultorias, as big, eu comprava quando eu estava do outro lado do balcão como executivo, e eu sempre observava que o que voltava no final grande PowerPoint, dando instruções de como a empresa deveria agir ou implementar as práticas consultivas que eram tal, mas que sempre faltava sistema de informação para consubstanciar e manter aquela transformação proposta no processo consultivo. Então, eu vi ali uma janela de oportunidade e falei assim, poxa, eu vou começar a fazer sistemas de informação para consultorias, né? Legal, cara, E, boa. Uhum. comecei em 2008, né, depois de apanhar com uma outra tentativa de business, porque eu tentei empreender desde 2004, eu comecei, que eu passei para o lado de cá do balcão dos empreendedores, né, em 2000 contar com consultorias de RH e não parei mais, né. Nós não fazemos só isso, é bem verdade, né, e hoje eu vejo possibilidade de implementação de todo e qualquer canto que me desculpem a palavra, que eu Aham. chafurdo, Boa. Aham. tá. Então, eu vejo, hoje, exatamente nesse momento, eu estou numa empresa na qual eu dou consultoria, e é uma empresa de educação, e assim, nossa, o que nós estamos fazendo aqui com propostas de IA na educação é assustador o que. É legal você Boa. comentar isso, Elcio, porque você deve ver várias
verticais, várias cadeias de valor, né? Brincadeiras à parte, aí você deve ir ao Iapoc, ao Chuí, né? Porque deve caminhar aí por um ecossistema bastante grande. Agora, eu ouvi esses dias de um executivo, né? Que também tem criado iniciativas em inteligência artificial e tudo mais, que a IA não vai mudar de maneira nenhuma essa disparidade que existe entre as pessoas que são mais letradas, que conhecem mais inteligência artificial, que sabem escrever, que sabem fazer uma interpretação, mas a gente já sabe que a gente tem um gap absurdo, né, no Brasil, em termos de educação, desenvolvimento, etc. e tal. Indubitavelmente. Sim, e isso, onde uma massa pequena tem o privilégio de estar na escola, tem o privilégio de fazer uma faculdade. Eu falo privilégio porque realmente é um privilégio, né? Como é que você enxerga esse ecossistema, né, usando inteligência artificial dentro do ambiente educacional, né? E com todas essas facilidades, porque são facilidades, né, que a própria inteligência artificial vai trazer para nós, e está trazendo, na verdade, sobre o ponto de vista de educação mesmo, né? De construção de conhecimento e novos conhecimentos. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Olha, eu vou montar um pequeno cenário para você, ok? Até dia 12 de maio, né? Eu diria assim para você, o IA ia fazer muita coisa, né? Poderia fazer muita coisa e ainda pode, né? Mas desde no lançamento da versão ou essas possibilidades explodiram. Vamos montar um pequeno cenário aqui? Vamos montar. Boa. Legal. Eu desenvolvo um determinado conteúdo para EAD, ok? Tá. Eu sou de uma escola, eu desenvolvo um determinado conteúdo para EAD. Muito bem. Eu vou e coloco isso nas plataformas de divulgação de conteúdo, né? As plataformas que estão no mercado, todas elas, né? Coloco esse conteúdo lá e os alunos podem fazer o EAD da mesma forma fria que é oferecida hoje. E o que é que mata o EAD hoje? A ausência de interatividade, a ausência de participação, a ausência de colaboração, de possibilidades de colaboração, a ausência de a impossibilidade de você gerar grupos que possam contribuir com a validade ou validação daquele determinado conteúdo para a melhoria do curso. Isso daí que eu disse para vocês, isso já traz um círculo virtuoso, onde o conteúdo pode ser desenvolvido de maneira estratosférica. Então, hipótese, o aluno pega, vai e assiste aquela determinada aula, eu vejo que ele assistiu, eu vou lá em uma landing page para ele, via um SMS simples, e falo para ele, olha, o que você achou do conteúdo tal, 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 mando e já tem um foninho, ele pega, toca naquele microfone e ele responde as perguntas que eu enviei para ele, eu compilo isso à base de alunos, e dali eu consigo estratificar o que é que eu devo fazer de mudança ou não ao meu conteúdo oferecido. Inclusive com análise de sentimento, né? Porque você pega um Sim. telefone e ele fala, cara, esse curso é uma porcaria, ou, cara, esse curso é incrível. Você já consegue identificar por questões até de sentimento, coisa que a gente nunca talvez tenha imaginado, outrora, pensar nessa relação entre fala, sentimento, enfim. Dados, né, inteligência Dados. artificial, visão computacional, porque essa versão nova agora do GPT-4o, né, que é o Omni, cara, ele permite visão computacional. Você consegue assistir, transmitir e ele te reconhecer ou reconhecer objetos ao redor. Então, eu estou testando essa API também e, cara, é fantástica, é fantástica. Não sei como você está aplicando, fiquei curioso de conversar em algum momento com você nos bastidores, mas eu tenho muita expectativa sobre esse momento aí que a OpenAI está oferecendo para a gente, cara. Falaremos sim. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, a IA generativa pode levar o didático ao próximo nível, né? Através de conteúdo personalizado, ajuste dinâmico de formato, nível e ritmo com o progresso do aluno, entradas colaborativas imersivas de grupos de aprendizes e experiências interativas que melhoram o engajamento
aluno e retenção do conhecimento. E aí eu vou te fazer uma provocação. É possível, por exemplo, então, uma IA ajudar a um cara que é extremamente analfabeto a se tornar um profissional letrado, não somente em inteligência artificial, mas letrado de conhecer, de saber ler, escrever, interpretação? Vamos para o seguinte, as pessoas têm dinâmicas diferentes de aprendizagem, Sim, Perfeito. né? sim, sim. E eu acho que uma das coisas que a escola peca e peca muito hoje no modelo, né? É dar uma caixinha para todo mundo igual, e essa caixinha tem que servir para todo mundo igual, e nem todo mundo é igual. Exatamente, e Uns as aprendem mais pessoas aprendem. falando, uns observando, uns repetindo, outros, né, Então, mas vivenciando, é veja, se muito eu diferente. dou oportunidade de imagens, né? Sim. Uhum. De imagens, se eu dou oportunidade de som, né? Se eu trago ali o áudio, né? Se eu permito, se a pessoa tem dificuldade para fazer uma pergunta, porque ela está num transporte qualquer e chega para ela essa landing page que eu falei, ela grava a pergunta dela. Sim. E ela está Uhum. com o fonezinho dela, e eu pego, Uhum. fui lá, fechei um determinado curso, um determinado potezinho, coloquei esse conteúdo num determinado lugar, ele está lá esperando, eu sei exatamente daquele curso, vamos pensar que fosse um curso de Python, e Perfeito. eu pego esse curso de Python, eu envio a landing page, pego nessa landing page, coloco algumas provocações e falo assim, do conteúdo que você acabou de... O que você achou disso? Eu faço as perguntas, deixo a pessoa responder, ela pega e responde, eu pego aqueles áudios todos de todas as respostas que eu tive, eu compilo esses áudios, eu minero esses áudios na inteligência artificial, eu falo assim, poxa, peraí, agora, senhor ChatGPT, me diga uma coisa, eu estou falando de ChatGPT porque é o que eu mais atuo, tá? Me diga o seguinte, baseado, olha as dúvidas que meus alunos tiveram, elas estão aqui estratificadas. Com base nesse conteúdo, o que eu posso mudar no meu conteúdo programático para que essas dúvidas, as dúvidas que mais apareceram, mais pereiraram, postas, como é que eu posso mudar o meu conteúdo? Onde eu posso Excelente. mudar o meu conteúdo? Qual a sua sugestão de melhoria da minha programação? E Perfeito. isso Elcio, a gente está caminhando para uma vertical que talvez não tenha sido programada aqui, mas acho que Isso. Boa. essa é a Aham. beleza, essa é a Aham, do beleza ao programa. vivo do programa e trazer insights importantes para quem está nos assistindo e nos ouvindo posteriormente. Porque tudo bem, essa coisa da inteligência artificial agora por áudio, por vídeo, cara, é sensacional, realmente é uma coisa que é indescritível, né, a potência que ela tem. E aí, Uhum, estou aqui no ChatGPT e pedindo, por exemplo, para ele criar um curso de português para pessoas analfabetas. uhum, E aí o analfabeto que mal sabe falar ou mal sabe escrever, ele vai poder perguntar para uma inteligência artificial, pode ser via WhatsApp mesmo, porque o WhatsApp eles sabem refazer, eles sabem mandar áudio, Sim, sim. sabem Uhum. usar. Alguns sabem, outros ainda não. E uhum, esse é o grande desafio. E aí a gente está na era também da hiperpersonalização. E o que você uhum, falou, Elcio, é matador, porque eu não aprendo do mesmo jeito que o Ricardo e não aprendo do mesmo jeito que você. Eu preciso ter experiências diferentes que você ou que o Ricardo. Pode ser que a gente tenha algumas coisas similares, mas não necessariamente você aprende do mesmo jeito que eu, né? uhum, E uhum, assim é a humanidade, assim é o ser humano no final do dia. Alguns aprendem de diferentes formas, outros só aprendem de uma forma, repetindo e falando várias vezes e assim por diante. Qual a potência que você enxerga aí para sanar esse problema, por exemplo, de analfabetismo com a inteligência artificial, Elcio? Olha, primeiro nós temos que pensar na questão da acessibilidade, né? Sim. Eu garanto que não seria capaz para falar especificamente sobre a questão de ver o que você propõe como pergunta, porque nós temos que partir do princípio que essas pessoas sabem utilizar minimamente sistemas, devices, aplicativos de navegação e tudo mais, né? Mas eu entendo que para pessoas
já tem o mínimo. Então, tem muita gente que diz o seguinte: ó, a IA, ela, para quem sabe perguntar e para quem sabe navegar, ela te dá as respostas precisas, maravilhosas e tal, 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 tal. É verdade, mas eu também acredito que a IA possa desenvolver pessoas. Nós sabemos o tamanho do gap que nós temos aqui no Brasil, né, cultural. Temos que a IA pode propor soluções para elevar o nosso nível, né? Então, Perfeito. eu sou da turma, e ainda estou aqui, né? Meu copo ainda está cheio. Eu sou da turma que vê o copo meio cheio, sabe? Porque, veja, eu vou trazer agora as de RH, e já que a nossa pauta estava baseada nisso, todos os cargos definidos dentro de uma empresa, eles têm lá a descrição de cargos, né? Sim. Então, eu tive que desenhar um modelo num sistema de informação que falaria com o ChatGPT, porque se você entrar e montar o prompt na mão, ele vai te responder, a minha apresentação de cargo, tal, mas isso é um dado não estruturado, as empresas trabalham com dados estruturados, e se depois eu vou pegar aquele dado e eu sei que o chat ele responde pode responder cada hora de uma forma, eu preciso ter esse dado estruturado, porque ora eu vou pegar determinadas informações e eu colocarei essas informações para fazer um sistema de avaliação de competências, porque ali eu tenho descrição de papéis, responsabilidades, conhecimentos, habilidades, atitudes, né, numa descrição de cargos. Ora eu vou para isso e vou colocar, por exemplo, num sistema de recrutamento e seleção para divulgar a vaga que eu estou contratando. Então, eu tenho que ter um balizamento, um cargo por meio da descrição de cargos. Eu tenho que ter. Então, utilizar o ChatGPT para ir, né, até dia 12, né, de maio, era de uma forma. Então, o que eu fiz? Eu fiz como se fosse um toolset, uma barra de Sim. ferramentas, e esse toolset, a cada campo que eu vou sensibilizando na tela, ele tem uma ação diferente com um prompt diferente. Poxa, aprofundar o conteúdo. Poxa, aqui ele quer colocar um argumento a mais. Ah, qual argumento? Especialização em ISO 272, porque ele trouxe isso, pediu-se lá uma pessoa de segurança da informação, a descrição de um cargo de uma pessoa de segurança da informação, e passou de alguma forma batido a questão do ISO 27002, vou lá naquele campo específico e falo assim, olha, coloco um argumento e mando novamente para a IA, e aí a IA pega e me devolve isso. Mas ali eu tive que criar todo um artefato para conversar com a IA. Agora, se eu colocar um microfoninho ao lado de cada campo e falar Muda assim, tudo. olha, o conteúdo que você descreveu ficou maravilhoso, mas você esqueceu de me falar sobre a ISO 27002. Então, a IA, o GPT-4o, ele permite modularizar muito mais do que as outras versões. Você consegue gerar competências para a Exatamente. IA de forma que ela, ao invés de só ser um artefato que te responda, ela também te critica. Ela vê os gaps que você, né, predispôs no prompt e te questiona. Uma vez eu fiz um teste de entrevista com uma IA e falei que ela era para criticar as minhas respostas como se fosse uma entrevista fictícia. E ela ficou me indagando até me explorar ao máximo meu conhecimento e dizer, Ricardo, realmente está preparado para essa entrevista, para essa prova, para essa Isso no UOL, dinâmica? né? Isso no GPT, ou exato. Então, ela realmente te põe na parede, no sentido, se você, é claro, pedir para ela fazer isso, não, me pressiona para ver se eu consigo responder num nível tal. Ela vai, Ricardo, muda um pouquinho o tom, ela conversa com você, é um colega teu, é uma IA amiga, é um copiloto te assessorando, é bem legal, eu estou vivenciando esse dia aí que o Elcio falou, também comemorando com vitória, além do novembro de 22, que também foi outra timeline, porra, fantástica. Disruptiva, né? Não, Sabe, estão chamando de segundo cérebro, né? Então, essa Sim. é a grande questão, é o seu segundo cérebro. E fazendo você pensar em novas oportunidades para que ela possa te dar a resposta mais assertiva, mais poderosa possível em termos de desenvolvimento. É sensacional. Eu também estou então, usando ela e é muito incrível. Então, Gladys, só pegando esse gancho, né, do que o Ricardo propôs, né, e também trazendo um exemplo, né, outro dia eu ia fazer um percurso aqui na cidade de São Paulo, de uns 40 minutos, e eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou brincar. Coloquei aqui no quebra-sol o celular para que ninguém visse, né, Boa. liguei no UOL e falei assim, olha, eu quero que você
professor de inglês, meu inglês eu estou há muito tempo sem usar, não sei o quê, então eu quero que você, a partir de agora, você seja o meu professor de inglês. Ah, não, Exato. ok. Primeiro que já me chamou de Elcio. E aí, de todas as pesquisas que eu havia feito sobre estratégia de negócio, sobre uma série de coisas na IA, ele falou assim, mas você quer falar o quê? Vamos falar sobre estratégia de negócio? Ele começou a me perguntar sobre coisas que eu já havia utilizado. Eu achei muito legal. Aí eu Que peguei e legal. falei assim, olha, mas veja, eu estou observando que quando você fala comigo, você fala de maneira elaborada, absolutamente elaborada, e eu te Exato. respondo de maneira mais... Você poderia, seguinte, a cada resposta que eu efetuar, É me isso traga mesmo. Aham. 2 ou 3 Aham. formas de que eu poderia ter apresentado o conteúdo para você. Eu Aham. quero ver formas mais elaboradas. Cara, é estúpido. É muito. É muito Muito gritante, bom, cara. muito bom, É, muito é bom, muito bom. fantástico, é fantástico, é fantástico. Eu Ô, estou Elcio, curtindo dá uma dica bastante. aqui pra gente, Elcio. Essa daí você tá usando no celular? No celular, no celular, Perfeito. no, no Muito celular. incrível, muito É, incrível. é só ter o chat, é lógico, a versão paga, A mas eu versão acho que paga do GPT Plus, exato. Chat GPT Plus. exatamente. Eu tenho deles, eu tenho do Gemini, eu tenho do Synthesia. Sim, eu pago umas 4 ou 5 IAs. Eu tenho o Copilot instalado no Office inteirinho, Sim. Mas tá? Que é não tem uma nada igual. grana, né? Aham. Então, assim, entrevistado outro dia para um pessoal de Moçambique pela Microsoft, porque os caras estranharam, falaram assim, cara, o que esse cara está usando tanta coisa assim? E eles estão monitorando tudo que você está fazendo, né? Com hiatão, E, aham, sim. e aí o pessoal fala, você está explorando coisas no PowerPoint de uma forma, e pediram, né, que eu respondesse algumas perguntas e desse de usabilidade. Por exemplo, no Outlook, a experiência é horrível, né, cara? Porque, primeiro, se ele te gera uma resposta ou prepara, olha, estou enviando um contrato, não sei o que, tal, para a empresa tal, de um contrato, a renovação de um contrato de sustentação do sistema de informação tal, por favor, escreva aí o e-mail. Ele pega, não pode alterar o conteúdo, É. Uhum. né? Não te dá chance de Ou, alterar, só fica ou aquilo. te faz uma análise também de sentimento, assim, sugiro que você use tal palavra para tal coisa, enfim. É Né? uma. É superficial, é bem raso. Aham. Então, veja, gente, nós estamos aqui no dia 13/6. Sim. Nós não temos 2 anos da E popularização lançado da isso. IA. Não tem. Então, às vezes, eu vejo amigos, eles falam assim para mim, não, você fala muito desse negócio aí, mas é que eu tento evangelizar mesmo, mas não como chato incomodando, sabe? Mas Aham. logo que lançou, eu fiz um roteiro, eu estava trabalhando em casa, então todas as terças-feiras à noite, assim, durante uns 3 ou 4 meses, das 19 horas às 22 horas, eu reservava para falar com pessoas há anos e anos e que estavam no mercado e que eu tinha certeza que essas pessoas não seriam sensibilizadas ou ainda não haviam sido sensibilizadas pela... E aí eu chamava essas pessoas para fazer roda de conversa e para falar sobre IA e para entender o negócio dela e mostrar como, ali online, em real time, como a IA poderia impactar o negócio delas. Que Fantástico, legal, Elcio. legal. Né? Ótimo. Então, assim, isso me trazia trouxe a minha visão mais pontual, eu precisava abrir o espectro de análise para ver outras possibilidades de emprego da IA. Então, eu estava falando com pessoas de negócios que traziam as suas dores de negócios, e as pessoas falaram assim, poxa, isso daqui, vamos pensar de outra forma? E aí, cara, você começa a perguntar para ela, e ainda era o 3,5, né, o 3,5, não tinha nada de muito excepcional, né, com todas as fragilidades e tal, mas foi um avanço imenso, né, mas o pessoal ainda não entende, hoje é só dia 13 do Não. 6, dá mais 3 anos Boa. para essa brincadeira. Olha, É. excelente, Não excelente. sei Aham. se a gente vai ter poder suficiente para aguentar tanta coisa, né? Mas É, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu também sou super entusiasta, copo sempre meio cheio, nada meio vazio. Eu acho que a gente tem que realmente oportunizar esse tipo de coisa. Agora, o Elcio,
conta aqui pra gente, né? A gente tem várias soluções, né? Uhum. Várias oportunidades de melhoria, várias inovações que a gente vê a cada minuto pulsando aqui na nossa tela de computador. O que você percebe aqui em termos de introdução da inteligência artificial aplicado também à segurança da informação, à cibersegurança? Porque Exato. não é só usar a ferramenta, né? A gente tem que ter todo um ambiente. O que você pode contar para a gente sobre isso? Deixa eu fazer uma partezinha antes de começar, porque o que eu vejo, puxando o que a Gladys falou? Cara, hoje tem várias ferramentas de áudio, vídeo, imagem, e tudo a pessoa para testar logo com a conta Google, por exemplo. Acho que a Google já triplicou o número de acessos ou de contas, né, acessando aplicações. E aí eu fico pensando, cara, o quanto vai ser frágil, né, os dados dessas pessoas sendo compartilhados pela Google, né, mesmo que sendo privados, né, mas ainda assim é uma falha de segurança. Você toda hora loga em aplicações e seus dados não sabe mais aonde, compartilhados com quem. Então, o que a Gladys falou, cara, segurança da informação nisso, como é que a gente organiza ou se defende? Não sei como é que a gente pode pensar e queria realmente, né, puxando até a tua resposta, pensar nessa direção aí. Olha, Ricardo, eu não sei se eu serei profundo nisso, mas segunda parte, eu tive no Pequetec lá em São José dos Campos, que eu faço um trabalho com a FATEC de São José, pro bono, nós vamos para o 6º semestre apoiando turmas lá, né? E eu Legal. tive no Pequetec para falar com o da FATEC e do Parque Tecnológico lá de São José dos Campos, né? Poxa, lá Show. dentro do parque tem a FATEC, tem a Federal, tem vários institutos ali, instituições e empresas gigantes, né? Ali está a Embraer, ali está o INPE, né? Quer dizer, lá dentro fica a Oracle, só empresa que você vê que Não são tá para empresas brincadeira, né? que Uhum. não estão para brincadeira, não estão para brincadeira. Mas eu observei o seguinte, que essa dúvida era uma dúvida, eu estava falando com 2 professores doutores, tá? Com mestrado e doutorado, pelo ITA, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, e esse Big Brother com os nossos dados, como será? Uhum. Exato, cara, exato. Tá? Então, assim, por isso que hoje, para as empresas, né, eu recomendo veementemente que elas possam, principalmente da forma que está hoje, você criar a sua instância e você ter exclusividade na sua instância, trabalhe dessa forma. O recurso já está aí, já está disponível, né? Saia do mundo aberto, saia do mundo aberto, né? Essa semana eu fiz uma ressonância magnética, e aí eu entrei na máquina da GE, eu fiquei olhando para a máquina da GE assim, eu falei assim, Máquina já cara, é boa. Aham. eu fiquei olhando assim, cara, mas o que deve ter de tecnologia embarcada aqui, mas já pensou o tamanho do manual desse bicho e o quanto Boa. técnicos Ah, e quantos técnicos precisam ser treinados com isso aqui, e quanto o manual ou isso aquilo pode ser absolutamente abolido por alguém que é treinado, uma máquina que é treinada para responder as perguntas técnicas no momento crítico de manutenção. Assim, exato. as aplicações elas são imensas, mas aí existem dados que você vai poder compartilhar com o mundo, e existem dados que você vai deixar. Então, as áreas de tecnologia da informação das empresas, elas terão que se preparar para isso, né? Elas terão que se preparar para isso. Gente, a evolução é tão grande, que nós começamos na CPU, nós fomos para GPU, né? Uhum. Que já de 20 anos, né, que é um graphic, uma placa para processamento gráfico, né, Gráfico. Uhum. e agora vem a Vetorizada. N, e agora vem a NPU. Uhum. Ou seja, Como é que a pode? máquina já vai sair com uma Uhum. inteligência, com Um processadores para processador de inteligência IA. Aham. de Os IA dados serem embarcado. vetorizados, a imagem sair tratada, o pixel vai virar 1 milhão de vezes mais bem tratado do que, cara. É por isso que a Cara, Nvidia está valendo 3 trilhões aí, né, de exatamente. mercado, porque é a única empresa que está fazendo esse know-how. Então, o que eu penso disso, né, Gladys e Ricardo?
Lógico, segurança da informação é uma coisa extremamente importante. Quando se Sim. trata de dados de pessoas ou dados empresariais, né, nós vamos ter que nos cercar o máximo possível de ferramentas, né, que possam nos dar o mínimo de segurança. Mas veja, eu estava mexendo no Copilot da Exato. Microsoft, sabia o que eu estava vendo e me Tanto veio que uma te ligação. acionou, né? Aham. E me Ah, boa. acionou. Ah, Tá? é? Big Brother? Então, veja, eu estou aqui no Copilot, no conta do Office, né? Paguei R$ 2.300 para ter adiantado, para ter acesso ao Copilot, porque eu queria Para ver testar, gerar sim, sim. PowerPoint de maneira automática, e gerou, né? Eu pedi para ele, assim, me monte uma apresentação com slides falando sobre diversidade. Olha, Oh, que legal. Tá? E aí veio o seguinte, veio o conteúdo, veio a programação do que seria dado, todo escrito e as imagens absolutamente conectadas com cada um dos Cada dos slides. slides. É perfeito. fantástico As isso, né? empresas de imagens, É, né? eu Então, vi uma notícia agora recente, inclusive, que a própria Adobe está simplificando o processo de desenvolvimento de sim, imagens, Sim. justamente para garantir, por exemplo, que eles continuem usando, né? o Continuem, Uhum. Canvas, né? exatamente, Canva, fazendo operações, porque chegou o Canva Uhum, tem o soltou uma nova Gama, versão, o Gama, o Leonard, isso. uma Tem o série de Monk, próprio aham. Midjourney, né? Que é uma uhum, ferramenta de grande potência. Isso a gente está falando de algumas soluções. A gente tem uma relação aí de quase 100, 200, 300 ferramentas só para geração de imagem no final do dia, uhum. né? Pessoal, Então ó, tem eu fui muita coisa. convidado, tem um grande influencer do Brasil que Hum. ensina, ele ajuda pessoas a falarem na web, né? Então, eu tenho alguns ganchos de fala aqui que quando eu penso muito rápido, não sei o quê, quando eu estou aqui elaborando algumas coisas, eu fico, é um vício de linguagem que eu tenho, Sim, e eu tento tirar esse vício, mas enfim, está embutido há 62 anos, vai ser difícil mudar agora, mesmo com a IA. Tem que pôr um Aham. Tá no mindset, tá no mindset. Aham. Está no mindset. Mas eu fui convidado para ajudar, porque esse cara tem uma limitação, ele tem 24 horas no dia, ele é super requisitado para desenvolver pessoas para quebrarem e terem desenvoltura para falar perante público e tudo mais, né? E ele falou assim, olha, cara, eu desenvolvo um programa, né, junto a pessoas, e eu gostaria de o seguinte, que um áudio fosse capaz de dar esses vícios aqui que eu já fizesse uma anamnese. E eu quero olha, que você dê o feedback com a IA dessa anamnese e, além disso, você coloque a condição de qual seria o speech ideal, o discurso ideal e o uso de palavras. Eu consegui fazer perfeito. um aplicativo, tá? Totalmente ChatGPT based, tá? Versão 4.5, consegui fazer. Mas quando chegou o outro, ele poderia ele vai poder captar as expressões. Sim. É É, É. muito mais profundo. Imagine o seguinte, um processo de seleção, quanto ele poderá ser mais rico numa primeira fase, sendo feito de maneira absolutamente virtual, preparada. Tirando perfeito. os vieses, né, fazendo a coisa certa, ou seja, vendo o perfil Entendeu? adequado, vendo o gap ou que a pessoa precisa, né, avançar em aprendizado, desenvoltura, seja o que for. Então a IA está preparada para isso, desde que seja bem configurada, né, bem definida. Cara, tá aí para ajudar a gente, não tem outro que dizer. Então, assim, A tecnologia eu vejo funcionar. muita gente falando assim, mas vai trazer um desemprego. Cara, sim e não, se você estiver do lado de desenvolvimento de soluções. Se você for Sim. um empresário ou uma pessoa que trabalha em organização e você observar esse movimento e falar assim, não, espera aí, então quer dizer que eu posso fazer automação disso daqui de tal e tal forma, com as facilidades que estão sendo oferecidas, né? Mas, gente, nós não podemos esquecer que há 3 anos, há 4 anos atrás, o Brasil gerava
o PIB per capita do Brasil era de 13 mil dólares. Pois Da é. Alemanha era 52 mil dólares. Aí. 4 vezes o PIB, o PIB per capita do Brasil. Pois é. Então, E é como que nós legal. podemos nos tornar mais produtivos? E é Sim. exatamente isso que eu ia trazer, essa pauta. Uma coisa que é importante é a gente fomentar esse tipo de coisa, né? Nós que estamos aqui, eventualmente, nesse programa, né, trazendo insights e oportunizando tudo isso, como é que a gente agarra tudo isso e transforma o nosso dia a dia, transforma a nossa carreira? Porque é muito legal falar da teoria, mas e a prática? E eu gosto de ser pragmática, eu gosto de falar, não, o que você faz para mudar isso? Vocês estão falando aqui, eu já estou vendo aqui, ó, na internet, cursos de cibersegurança com inteligência artificial e não sei o quê. Por quê? Porque o fato é que, se me gera um insight, eu preciso ir atrás. E o nosso Sim. problema aqui no Brasil, eu não sei se é só no Brasil, mas uma boa parte do Brasil é a questão da ineficiência. Nós somos ineficientes. Por que há tanto retrabalho? Por que a gente tem que trabalhar tanto Uhum. em cima de, por exemplo, redução de custo, sendo que a gente poderia fazer o nosso trabalho de forma bem feita, coerente com a nossa função, com a nossa jornada e entregar o nosso melhor. Claro, gente, existe ineficiência também, não só por causa do ser humano, mas é porque os equipamentos não estão adequados, porque não existe uma manutenção adequada, ou porque outrora houve algum problema. Eu não estou dizendo que o ser humano é o culpado de tudo, pelo amor de Deus. Mas fato é que muitos de nós não entregamos 100% daquilo que a gente deveria entregar. Aí chega uma inteligência artificial para entregar tudo que a gente precisa entregar no final do dia. Tá aí, para não deixar mentir, a própria jornada da IBM, né? Ela vem com uma jornada incrível, com o Watson, fazendo coisas incríveis aí na década do século 21, né? Começando no século 21, 20, 21, e veio se transformando. Ninguém mais fala do Watson. Uhum. Ninguém fala mais É, do Watson. A IBM Só quem já é da área abriu. mesmo. Aham. Exato, a IBM abriu um leque absurdo, foi fazendo Sim. outras coisas. Pioneira. Aham. O Watson existe ainda, para quem usa o Watson, é sensacional, é incrível, porque faz análise preditiva, faz uma série de coisas. Agora, a IBM está falando de computação quântica. Se você entrar na IBM, site da IBM hoje, você tem lá uma potência enorme e pode usar um computador quântico para fazer cálculos absurdamente complexos, por exemplo. Então, olha só a transformação que isso acontece, que vem acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente tem um pouco de limitação em pensar que a IA vai mudar minha vida, vai mudar meu emprego. Sim, é verdade. Ela vai mudar. Se a gente não entender isso de alguma maneira, agarrar isso como uma oportunidade, muitos trabalhos que são repetitivos, que são atividades automáticas, atividades que eventualmente a própria inteligência artificial vai mudar, já mudou, por exemplo, a própria locutor hoje não tem mais espaço no mercado. Uma vez que eu tenho ferramentas de inteligência artificial que clonam a minha E voz, eu geram uso a minha voz. voz, Exato. Uhum. para diversas outras coisas. Não é a mesma Exato. coisa que uma pessoa. Não é a mesma coisa que uma pessoa. Claro que não é. Mas se eu posso usar a custo-benefício de um lado, tá aqui o Elcio, que é empresário, certo, Elcio? Uhum. Que é empresário e que tem um time e que ele está fazendo coisas com IA que potencialmente 2, 3 pessoas poderiam fazer e, na verdade, um robô está fazendo. Outra coisa é Exato. pensar também na própria parte de automação, né? Os RPAs da vida, os robozinhos, né? que Atividades que ficaram também, mais inteligentes com a IA. Ficaram. sim, mais Uhum. inteligentes. Que outrora a gente tinha lá o passo a passo, né? Step by step. Hoje, eles conseguem, inclusive, corrigir processos que, eventualmente, eles não faziam. Então, eles corrigem dentro do workflow as soluções que, eventualmente, a gente não está enxergando. Então, olha a potência que existe. Gente, claro que nem todos os trabalhos vão ser substituídos. Eu nem De me forma arrisco a alguma. dizer. Nem me arrisco a dizer que você tem operador de máquina, você tem, sei lá, engenheiro, você tem. Mas todos esses daqui vão ter a Mergulhador, tem um oportunidade. monte de coisa. Aham. Muitas funções, biólogo,
Mas com tanta Exato. função, é possível encaixar soluções e ferramentas de IA? Claro que é possível. O engenheiro já Sim. tem ferramentas poderosíssimas de cálculos para construção civil. O biólogo já tem ferramentas fantásticas de análises, né, a depender de onde ele está, análises de amostras, enfim. Os próprios, outro dia, né, não sei se vocês conhecem, mas eu estive lá no Inova HC, que é o hub de inovação do Hospital das Clínicas, o maior hospital da América Latina, né? Congrega lá um hub de inovação incrível. Então, assim, tem muita potência aí, tem muita oportunidade. Mas, infelizmente, né, Ricardo, a gente tem que caminhar para o final dessa gravação. A gente teria que fazer colocar uma E eu música. tenho que fazer isso. Elcio, a gente vai ter que mais fazer o uma segundo hora tempo aqui. depois, hein, Elcio? Vamos Falaria fácil. Vamos deixar mais alguns minutos aqui para o Elcio também falar, Aham. porque eu sei que ele tem bastante Boa. coisa para dizer. É. Queria deixar aí o microfone aberto para você comentar mais alguma coisa que você entende que é oportuna aqui para esse momento, Elcio. Deixa eu só pegar o gancho de novo do Claro. Elcio aqui rapidinho. O que acontece? Tá todo mundo preocupado com a IA roubar os empregos. Cara, mas a IA só existe porque o homem gerou dados suficientes e foi inteligente o suficiente, né, para fazer algoritmos, para fazer análises preditivas, para fazer, né, machine learning, treinamento de máquina. Então a IA ela não é boa em criar, ela é boa em modificar e gerar novos conteúdos com base no passado. Então, o ser humano ainda é a estrela do momento e vai ser sempre. E a IA é o nosso impulsionador, é o que eu insisto, é o que o Elcio está falando, que fica feliz de conversar com uma IA, a Gladys falando em relação ao que a gente tem que se preocupar com todo mundo. Mas, cara, a IA é uma ferramenta, a gente tem que sim que aprender a usar, a gente tem sim que ver que se a gente não aprender a usar a ferramenta, assim como tinha o datilógrafo lá atrás, tinha um cara de mecanografia, tinha, né, a Kodak, vai evoluir. A gente tem que ser aberto a escutar, ouvir os colegas, ver a tecnologia, que nesse momento está a parte da OpenAI, que ainda é pública, né, free, já é surpreendente, então vale a pena todo mundo experimentar. E lembrando, a IA é uma ferramenta que todos podemos, né, em algum momento, dar permissão para aprender e inovar junto. Perfeito. Eu concordo em gênero e grau com a tua afirmação, Ricardo, né? Prazerzão te conhecer, né? Eu que agradeço. Porque eu vejo que nós teremos trocas aí bastante profícuas, né, no futuro. Mas eu quero fazer algumas, né, pegando uma linha de fala da Gladys agora há pouco, né? Quando ela falou do pioneirismo da IBM, né? E assim, eu nasci nos braços para a área de tecnologia da informação, eu com os braços da IBM. Eu nasci primeiro trabalhando com uma máquina QA Facom, Boa. um mainframe, e depois de um ano e pouco na área, aí eu trabalhei com um 170, 158, cartão perfurado, na época de... Enfim. Eu vi isso com meu pai, fica tranquilo. Então eu posso... Eu sempre brinco com isso, né? Mas, galera, nós não podemos esquecer que, Watson, né? Mas a IBM lá inventou, ela vendia mainframes aqui no Brasil a 6,6 milhões de dólares. Não tinha nem ideia disso. Isso é louco. Então, o PC foi um brinquedinho que ela inventou e depois chamou um garoto lá de uma universidadezinha chamada Harvard e falou assim, escuta, faz um sistema operacionalzinho para essa máquina aqui, porque isso daqui é um brinquedinho de laboratório, isso daqui não tem valor. Eu faço, é minha, chamada DOS. E virou no monstro que virou. E perdeu o protagonismo. Então, observa, o Watson já estava aí, né? Há quanto tempo está o Watson mais acessível a poucos? Exato, a democratização do prompt pela OpenAI é que mudou tudo, cara. Mudou. Cara, esse é o ponto. Então, você ser protagonista, perfeito. Se você for protagonista para atender 10 empresas em potencial, 50 das maiores da Forbes, cara, isso não dá condição de você pegar pequenas empresas, pequenos negócios e dar acesso à tecnologia. É a democratização da IA, né?
literalmente. Exatamente. Então, assim, o que a OpenAI fez, e observa que a segunda maior gigante que vem atrás dela está com uma série de coisas. Né? Por quê? Porque eles começaram primeiro, eles largaram na frente, e vocês sabem que isso, na área da informação, é um grande impulsionador. Largar atrasado e formar time atrasado para poder constituir ferramentas e soluções não é para muitos. Né? Eu não estou dizendo que um Google, por exemplo, não vai chegar lá, lógico que vai, com a estrutura que tem, e vai oferecer coisas tão boas, e o efeito gangorra na tecnologia sempre acontece. Vai, a Amazon está correndo atrás e a Apple também está fazendo parcerias Mas por aí. fica essa briga, né, pessoal? Porque assim, a OpenAI saiu na frente de uma coisa que potencialmente a Google deveria estar fazendo. Já estava lá atrás, a IBM, ela só deu a uma galera. acelerada, botou mais grana no negócio e falou assim: vamos lá, começa a competir. Quem já usou o Gemini Advanced, acho que o Elcio já deve usar, né? Cara, é tão bom quanto, mas depende, porque quando você faz o prompt, ou quando você faz a chamada correta, coesa, ele te traz um negócio legal, muito bom, mas não é a mesma coisa que a OpenAI. Ainda não é a mesma Se você experiência. compara, não é. Então, Gladys, eu vou trazer aqui um final, né, para dizer o seguinte: eu acho que o número de oportunidades que a AI vem trazendo para a humanidade, ela é gigante, né? Quem sabe, talvez, o ser humano possa viver, diria o professor Clóvis, voltar a viver o ócio e não negócio, né? Que é o ócio produtivo, é o ócio do pensar, é o ócio de avaliadores, né? E quando você falou, Gladys, agora há pouco também, né? Como é que eu faço, né? Eu tenho por natureza educar. Eu adoro educar. E educação é compartilhar. O conhecimento ele não serve para absolutamente nada se ele for compartilhado. Perfeito. Tá? Então, eu tento ver o mundo melhor através dessas iniciativas de entender cenários, entender possibilidades de aplicação da inteligência artificial e compartilhar isso. Tá? Eu não acredito na situação de, olha, eu desenvolvi esse modelo aqui, eu sento esse modelo é meu, e é só dinheiro que tem atrás do desenvolvimento de modelos. Não, cara, tem um país por trás disso, clama por desenvolvimento. Perfeito. Então, assim, só para vocês terem ideia, a proposta do meu trabalho na FATEC no semestre passado foi nada mais, nada menos que o seguinte, ó, façam aqui um cruzezinho, porque vocês vão captar vagas de uma determinada empresa, a empresa vai falar assim, eu quero contratar tal vaga. Daí você vai lá no ChatGPT e peça para que ele faça para você a descrição de competências, habilidades e atitudes, eu fiquei no mais fácil, né? Não fui para papéis e responsabilidades. De competências, habilidades e atitudes, a pessoa tem que ter para essa vaga. Muito bem. Uma vez feito isso, o ChatGPT entrega isso assim com uma facilidade incrível. Aí você faz o seguinte, faz um rosinho, que você vai fazer o scraping em algumas bases de dados de vagas e selecione 3 candidatos, peguei os 4 maiores players de oferta de vaga cada, eu falei assim, faça o scrapping nessas bases, arranhando lá e vendo o seguinte, quais são os melhores candidatos para as vagas considerando esse conhecimento, habilidade e atitudes que você definiu para esse cargo. Então, a área de RH vai lá e diz assim, ó, eu quero este cargo, essas competências, então você vai até o site, busca as pessoas, né, e depois oferece, e vai e cria algo
para dizer o seguinte, entre essas 12 pessoas, já que eu pedi 3 de cada lugar, entre essas 12 pessoas, esse daqui é o primeiro colocado, senhor RH, entre em contato primeiro com esse terceiro, no 12º é esse aqui. Então, veja, a possibilidade de você aumentar a produtividade, isso foi um trabalho por uma turma de 4º semestre na FATEC no semestre passado. Olha que legal. Olha o quanto está enriquecendo já a experiência dessas pessoas, desses alunos, podendo fazer isso ao vivo, podendo pegar uma hipótese, né, e apresentar online e ver um resultado, né, que realmente pode ajudar as pessoas. Cara, a IA é realmente fantástica. Mas, Então, realmente... Essa é a minha forma de aplicar, tá? Perfeito. É dividir, tá bom? Perfeito. Só fazer um comentário aqui, Henrique, querido, um amigo querido meu aqui, ele faz um comentário aqui, ó, que curso do MIT online, sensacional, aprendemos muito hoje com vocês, muito legal. Boa. E aí, tem exatamente eu sou assinante da Sloan, do MIT. Eu também, eu assinei boa. recentemente, cara, é um material bem robusto, hein, bem interessante. Sim. Bom, infelizmente temos que Bom, encerrar essa gravação e curso, olha eu já falando curso aqui, né, e papo ao vivo. Papo ao vivo aqui pelo LinkedIn. Eu agradeço demais vocês que acompanharam até aqui nossa gravação na TV Humana. Só também para dar um overview para vocês, qual é o propósito da TV Humana, né? É levar exatamente esses insights e coisas boas, pessoas incríveis, né? Como o próprio Elcio aqui apresentou, para a humanidade, para a transformação da humanidade. Se a gente pode dividir, compartilhar, dar um pouquinho daquilo que a gente tem de tempo de melhor, esse é o palco, esse é o momento, essa é a oportunidade. Queria mais uma vez agradecer todo mundo que acompanhou online, o próprio Elcio que trouxe a experiência dele como convidado nosso, o Ricardo que está sempre a postos aqui, preparando todo, para quem não sabe, ele prepara todo o roteiro, todo o background, tem uma jornada que a gente só entra e faz acontecer. Mas essa é a beleza de tudo isso, né? Elcio, queria deixar você falar mais 2 minutos para falar onde as pessoas te encontram, como que as pessoas podem te conectar via LinkedIn, tua empresa, o que você está fazendo, enfim, conta para a gente também rapidinho. Bom, Profortech, www.pro4tech.com.br, Fortech, tá? Legal. Eu deixo aqui também o meu celular, é São Paulo, D11 8211 4097, 98211 4097. Estou absolutamente disponível para discutir projeto, adoro sobre modelos de negócios, né? Adoro chegar, como cheguei aqui nesse Instituto de Educação há 3 meses atrás e ver que o modelo era um modelo de 2 décadas ou mais, né? E nós podemos propor uma inovação que será retumbante, né? Eu adoro falar desde concessionárias de veículos onde nós temos IoT para liberar cancelas, para liberar bicicletas enquanto faz a manutenção, para você acompanhar a manutenção via uma câmera que está na testa ali do mecânico e você pode acompanhar o que tiver no seu carro. Então, desde IoTs, inteligência artificial, tudo isso a Profortech atua e atua bastante. Perfeito, Maravilha. perfeito. Elcio, gostaria de Bom. agradecer muito o seu tempo, Gladys, todo mundo que pôde acompanhar, participar nesse momento ao vivo, mas depois a gravação vai estar disponível na TV Humana. E, realmente, conhecimento é para todos, não é para guardar no bolso, não é para usar de barganha. A gente tem que usar, nesse momento, o canal, a TV Humana está proporcionando nisso, o nosso programaria e está fomentando o conhecimento da IA para que todos, né, sejam lembrados ou alertados, seja como for que vocês enxergam isso, que é um momento de apreciar e abraçar a inteligência artificial. Obrigado a todos aí. Uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Grande Tchau, tchau.